Bom, então nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode modificar aqui as escalas do eixo x e y dos gráficos aqui no Matplotlib, ok? Então primeiramente eu vou vir aqui, vou vir nessa opção bem aqui, vou criar um arquivo, vou chamar aqui de main2.py, vou dar um enter, ele vai gerar então esse arquivo aqui pra gente, ok? E aí eu vou importar as bibliotecas como a gente já fez várias vezes aqui, então é from matplotlib import o pyplot. E eu vou chamar ele aqui de PLT. E da mesma forma eu vou importar o NumPy NP, ok? Então é as duas bibliotecas que a gente está utilizando aqui nesse curso para a gente trabalhar aqui com geração de gráficos e entender um pouco mais sobre como a gente pode trabalhar aqui com o Matplotlib e o NumPy, ok? Então, primeiramente aqui, como a gente já fez outras vezes, eu vou só minimizar essa parte aqui. Eu vou gerar aqui o meu eixo x, certo? O meu vetor x, onde eu vou gerar os dados, por exemplo, de tempo, certo? Então eu vou utilizar aqui o linspace e aqui eu vou colocar, assim como antes, de 0 a 2π, então duas vezes np.p, ok? E aí eu vou gerar 300 amostras aqui. Da mesma forma o meu y eu vou gerar com o np.cos, que é do cosseno, e aí eu vou passar o meu x aqui como parâmetro, ok? Então agora a gente já gerou os dados aqui. O que a gente tem que fazer agora é gerar a figura onde a gente vai plotar os nossos gráficos, certo? Então o figure, que eu vou gerar aqui com o subplot, e o axis, ok? Vou gerar uma figura e um axis. Depois disso, eu vou colocar igual aqui, vou chamar o plt.subplots, no plural aqui, ok? E aqui, como parâmetro, eu vou passar só um parâmetro aqui que é o fig size. E aí, vou igualar aqui. E aqui eu vou colocar o valor de 7 e de 4 aqui, ok? Que vai ser o tamanho da minha figura aqui. Além disso, agora o que a gente tem que fazer é colocar para gerar o gráfico, né? No caso, eu vou chamar aqui o x.plot. Isso daqui é um método que eu vou utilizar para plotar o gráfico. E aí eu vou chamar o x e o y. E além disso eu vou passar um outro parâmetro aqui que é o tamanho da... Não, na verdade eu vou deixar esses dois parâmetros só por enquanto, certo? E uma outra coisa que eu tenho que chamar aqui é o plt.show, ok? E eu vou clicar aqui com o botão direito e vou executar aqui o Jupyter Notebook aqui no VS Code, certo? Isso daqui vai fazer com que a gente consiga visualizar o código sendo executado aqui ao lado, ao invés de eu ficar precisando abrir o terminal aqui. Bom, então como vocês podem ver, ele gerou aqui o gráfico. Uma coisa que a gente pode melhorar aqui é colocar, por exemplo, um grid aqui, então plt.grid, e eu coloco aqui true, ok? Além disso, eu vou colocar mais de um período aqui, então eu vou multiplicar aqui o parâmetro x, por exemplo, por 3 aqui. Então eu vou ter 3 períodos dentro desse gráfico aqui. Se eu selecionar tudo e executar, então a gente vai ver que ele vai gerar então um gráfico agora com a grid e além disso com 3 períodos agora aqui do meu cosseno, certo? Porque eu multipliquei aqui o meu x por 3 vezes. Então vai ter 3 períodos dentro desse gráfico aqui. Bom, até agora a gente fez o que a gente já tinha feito várias vezes aqui durante esse curso. O que a gente quer fazer agora é customizar a escala do meu eixo X aqui, ou quer dizer, o eixo X aqui e o meu eixo Y. Algumas das vezes é interessante a gente trabalhar com essa customização aqui, porque a gente, dependendo do gráfico que a gente queira montar, a gente quer ele em uma determinada escala, certo? Então a gente vai trabalhar agora com essa customização aqui. E para isso, antes disso eu vou só colocar aqui rapidinho algumas descrições aqui e depois a gente vai para essa parte de customização dos eixos aqui, ok? Então aqui eu coloquei só as descrições aqui dos eixos e também o título do gráfico.
uma coisa que vocês podem melhorar ainda é o tamanho do texto que vocês vão colocar aqui, tanto do título quanto dos eixos, ok? Como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem chamar o font size igual, aí aqui vocês passam o valor que vocês querem de tamanho para a fonte de vocês. Eu vou colocar aqui 16 e a mesma coisa, eu vou só copiar aqui e colar rapidinho aqui. Eu vou colocar nessa posição aqui, deixa eu Ctrl Z rapidinho. E aqui também. E aqui eu vou colocar, ao invés de 16, eu vou colocar 14. E aqui também 14, ok? Se eu executar isso daqui, clicando em Shift Enter, ele vai rodar aqui o código pra gente. E vocês vão ver agora que eu tenho aqui o título e também os valores, os nomes dos eixos Y e X aqui também, ok? Agora que a gente tem um gráfico já um pouco mais customizado aqui, a gente pode então ir para essa parte de configurar aqui a escala dos eixos Y e X também, ok? E para fazer essa modificação aqui da escala, vocês podem utilizar o método xtricks e também o ytricks, ok? Para isso, vocês têm que chamar, por exemplo, plt.xtrick, ok? E aqui vocês têm que passar um interável, algo que tenha mais de uma posição, por exemplo, um vetor, ok? Para isso, eu vou passar aqui por exemplo, vocês podem passar uma lista, pode passar uma tupla, mas no caso eu vou passar um array NumPy aqui, ok? Para ficar mais rápido de a gente gerar aqui essa escala. E para isso eu vou chamar aqui o np.arrange, ok? E aí eu tenho que colocar o início e o fim do meu gráfico aqui. E no caso aqui, o meu gráfico ele vai do 0 até 2π, certo? No eixo X, eu estou gerando aqui, ó, esses dados aqui, né? Do 0 até 2 vezes o π aqui, ok? Para isso, então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui 0 no início, 0, e ele vai até 2 vezes o np.π, e por fim eu tenho que falar qual é o intervalo que eu quero que esse gráfico seja gerado. Então aqui, no caso, eu vou colocar um intervalo de 0.5, ok? A cada 0.5 ele vai gerar aqui um valor e aí ele vai preenchendo aqui. No caso ele está sendo preenchido de 1 em 1, né? Ou seja, 0, depois 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu faço nesse formato aqui, que eu quero que ele vá de 0 a 2π, mas só aqui no intervalo de 0.5, então ele vai preencher 0, depois 0.1, ou 0.5, depois 1, 1.5, 2, 2.5, 3 e assim por diante, certo? Até o 2π ali. Se eu executar isso daqui, vocês vão ver que essa escala aqui vai ser modificada. Só um minuto, vou executar aqui. Na verdade aqui não é trick, é ticks, ok? Sem o R. Se eu executar novamente isso daqui. Agora a gente viu que aonde estava em 1, agora está sendo de 0,5 em 0,5. Então 0, depois 0.5, depois 1, 1.5, 2, 2.5 e assim por diante, até o 2π ali, certo? Então essa aqui a gente pode gerar aqui, modificar a escala do nosso gráfico, utilizando aqui o np.arrange, além do xtricks, certo? Da mesma forma eu posso fazer para o meu eixo Y, então eu vou copiar e colar rapidinho aqui só para ser mais rápido. E aqui eu vou colocar, ao invés de X, eu vou colocar Y aqui, certo? Além disso, eu sei que o meu gráfico ele vai de -1 a 1. Então, eu tenho que modificar essa posição aqui. Então, ele vai de -1 até o valor 1 aqui. E agora eu quero que ele... Vamos gerar aqui um intervalo de 0.2. Então, a cada 0.2 intervalo, ele vai preenchendo isso daqui, ok? Vai incrementando ali a nossa escala, certo? Se eu pedir agora, então, para executar isso daqui, só selecionar tudo e dar um Shift Enter aqui, vocês vão ver que essa escala aqui vai ser modificada. Ou seja, agora, ao invés de ter essa escala aqui, a gente tem essa daqui. Vocês podem ver que tem um pequeno detalhe que a gente tem que se atentar aqui. Como o np.arrange ele vai do menor valor até o
o valor máximo aqui menos o meu intervalo. Então, quando eu quiser que ele gere aqui, né, no meu gráfico até o 1 aqui, eu tenho que adicionar esse 0,2 aqui nesse valor final bem aqui. Ou seja, ao invés de ser só 1, eu tenho que colocar 1,2, que é esse ponto 2 aqui, é o meu intervalo aqui de gerar os valores, certo? Então, nesse formato aqui, então ele vai, ao invés de parar aqui no 0,8, ele vai um valor a mais aqui acima, certo? Se eu executar isso daqui, então vocês podem ver que ele foi agora até o 1 aqui. Da mesma forma, eu tenho que fazer com esse valor aqui, com esse gráfico aqui, a mesma coisa. Então, se eu somar aqui mais o 0,5, ele vai acrescentar uma escalazinha a mais aqui, um valor aqui a mais, certo? Então, se eu executar isso daqui, vocês podem ver agora que ele acrescentou um valorzinho a mais aqui no final aqui. No início não tem problema, porque o NumPy ele gera do primeiro valor que eu coloco aqui até o penúltimo valor que eu coloco aqui. Se eu quero que ele vá até o último valor, então eu tenho que acrescentar o meu intervalo aqui que eu estou gerando. Uma outra coisa, se eu modificar esse intervalo bem aqui para, por exemplo, 3, então eu tenho que modificar esse último valor aqui para 3 também, certo? Sempre considerando o intervalo aqui, somando um valor a mais no intervalo. E aqui também, por exemplo, se eu modificar aqui para... agora eu quero que ele vá de 0,25, então eu tenho que modificar aqui para 0,25, certo? Quando eu executar isso tudo aqui, Shift Enter, ele vai rodar aqui para a gente e ele vai gerar uma nova escala aqui de gráfico para a gente. Uma coisa que vocês podem ver é que, dependendo do valor que eu coloque aqui, os valores vão ficar acima do outro, porque o tamanho da minha figura aqui não consegue comportar todas as informações que eu tenho gerado aqui. Então, é interessante que vocês também fiquem de olho para não colocar um intervalo muito pequeno aqui, porque se vocês colocarem um intervalo muito pequeno, o que vai acontecer é que não vai dar de ele colocar um separado do outro, ele vai sobrescrever um acima do outro, certo? Então, só aumentando aqui um pouco mais a escala, né, para que não fique sobrescrito. Então vocês vão ver que ele vai gerar então agora um novo intervalo aqui que não está sobrescrevendo um número acima do outro, certo? Dentro da escala aqui. Então é assim que a gente pode utilizar o xtigs aqui do PLT, né, do Matplotlib, e o ytigs também. Dessa forma vocês conseguem modificar a escala do gráfico de vocês e configurar ele para uma escala específica que vocês queiram. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido como utilizar o xtigs e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!